Cara, o simulado, ele é uma cor que você realmente tem que fazer, né, uma cor específica para ser aplicada ali, né. Então vamos supor que um degradê de um sol, por exemplo, na cromia você faz ele com amarelo e laranja, reticulando ele, né, e ele vai tendo ali o degradê, né, e o tamanho dos pontos vai dando essa ilusão de ótica de que você tem ali um gradiente. No simulado já é diferente. Cada tom, ele representa uma cor sólida que ele vai, através ali do gradiente, dando também uma ilusão de ótica ali do degradê, mas são cores sólidas, né. Uma cor, ela não vai sobrepor a outra para formar outra cor. Aí já na cromia é dessa forma. Em relação ao que você falou também do, de repente colocar lá, fazer de uma cromia, agregar canais ali para ter um simulado também, dá para fazer, mudando os tons de magenta para flúor, né, do amarelo cromia, um amarelo, eh, fluorescente, porque ele vai ter mais vivacidade, e com isso você tem umas cores ali mais vibrantes, né. No simulado você tem realmente cores vibrantes, né, porque como a tinta que você trabalha ali super opaco, ela te dá uma consistência de cor bem melhor a para quem está enxergando essa cor, entendeu. Na cromia ela já fica muito mais pastada, ela não tem aquela consistência que o Plasol super opaco tem. Então assim, tecnicamente, a pessoa que quer fazer uma cromia para, entre aspas, "economizar cor", ela não vai conseguir o resultado de um simulado. Eu peguei aqui, acabei de pegar a camisa da Telesilk aqui, por exemplo, nesse Que é um trampo presente, aqui. tá? Já ganhei, galera, ó. Trampo aqui feito até pelo Rafael, né. E representa bem isso aí que a gente está falando, né, essa transição de cor, né, o volume da estampa, o brilho da estampa, você consegue muito bem com o simulado, né, que são cores super opacas ali, fazendo esse trabalho aqui direitinho. Na cromia isso aqui vai ficar tudo muito embaçado, ainda precisa de uma base branca lá para calçar tudo isso Tá. aqui, né, na camiseta preta. No simulado tem sobreposição de cor? Simulado, se você angular de forma diferente, você que tem essa opção de fazer ou não, né, Uhum. tem sim sobreposição, ou então você pode colocar uma do lado da outra. Que é o mais comum? O que que é o mais comum? Cara, eu acho que não tem essa regra de ser mais Tá. comum, tá. Eu mesmo, eu faço lá pixel com halftone, né, que são Tá, as retículas, então eu trabalho da melhor forma que eu vejo a arte. Se eu tá, vejo a arte, ela é muito pesada, eu vou trabalhar ela para ela ficar mais leve. tá. E isso você faz através das retículas, né. Ontem eu estava falando com o ele, tá vendo Abdiu? aqui que a cerveja faz? Eu Né, esqueci o não, nome Abdiu, dele. Abdiu. Vai. Abdiu. 3 caras com nome, né? Caralho, velho, Acho que é Abdiu, foda. né? Não. Não, velho, É Abdias. o Abdias. 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 Ele me mostrou uma técnica lá, que é esse entrelaçamento ali, a gente fecha os poros da malha através da retícula, a angulação. Aham. Tá? Então, assim, a gente trava a malha e não deixa a própria malha influenciar na Tá. pigmentação lá da tua tinta Plasol, né? Então você trava isso. Então, tudo é angulação, tudo é técnica. Então não dá nem para eu comentar muito a fundo sobre isso, porque para quem é leigo no assunto aí de saída de filme, reticulação, ponta e tudo mais, vai falar: "Caralho, o que esse cara tá falando?". Então, acho que esses caras que são iniciantes, eles têm que passar pela cromia, Tá. para depois passar ali pelo Plasol, mas tem que ter esse lado técnico ali bem claro na mente dele, que é para ele entender que até a malha influencia lá nessa resolução, no tamanho do ponto e tudo Tá, mais, mas só pra eu, para chegar no pra resultado. eu entender também, né? Simulado. Ele pode ser uma tinta sem cobertura que ela soma com a outra tinta e dá uma terceira cor? Pode ser? Se for no fundo branco, sim. Se for no fundo preto, não. Aí ele precisa ser uma tinta super opaca, né? Tá. Mas ele pode gerar também Eu já fiz um simulado que teria um foguinho. Daí eu bati uma base reticulada branca, fez o fogo com Mais aceso. um amarelo um amarelo que eu usei a cromia e eu quebrei o vermelho pra dar aquele Sim, pouquinho de fluxo. cada caso é um caso. Não tô Tá. falando que Então, dá e que não tudo dá. bem, mas eu tô só pra gente ir pontuando assim. Pode se chamar de simulado. Quando você usa as tintas
que não são cromia, dá para fazer simulado também, mas sem sobreposição de cor. Dá até para fazer uma sobreposição de cor através das retículas ali, né? Tá. Para conseguir mais transição de cor. Então, Tá. o que era muito duro a transição, ela já começa a ficar mais suave, Tá. em detalhes que são pequenos. Então, dá para fazer sim o simulado com tintas que não são cobertura uma em cima da outra para ganhar essa transição. Tá. Ela vai ganhar mais uma cor. É como se você pegasse uma retícula e Aham. torasse ela no meio. Então Tá. ela vai ser metade vermelhinha, metade laranjadinha. Então ela ganhou o quê? Uma transição maior ali, fazendo com que aos olhos nu, né, ao olho nu ali, você tenha essa sensação que tá mais fluida ali a transição de cor. Tá, legal. Então, beleza. Aquela outra dá pra pergunta que o ser- César fez, desculpa, da quadricromia mesmo. Dar um magenta por um flúor Flúor. rosa. Primeira vez, legal pra o caralho. primeiro curso que eu fiz lá em 2018, que tava você e o Juan, vocês fizeram. Nós fizemos isso. Cara, só de você mudar do magenta pro flúor, pink, e ainda dar uma quebradinha nele. Aham. Não é nem quebrar, né? Você adiciona um pouquinho do cian, né? Nele, aí ele fica já mais magentado, mas Tá. ele é flúor. Aham. Meu, a estampa fica do caralho. Legal, e mas é uma cromia. Isso que eu ia falar, continua sendo cromia. Cromia. Porque elas são translúcidas e uma cor vai bater em cima da outra e formar outra cor. Ou seja, você usou. Então, mas pra você usar, então, o flúor, necessariamente você quebra ele também com incolor? Não, ele já é incolor, né? Porque as tintas de cromia, elas são translúcidas, né? Não, mas quando você usa o flúor, que não é cromia. Não, aí já é o flúor super opaco, no caso, Não, mas daí né? se você vai lá e quebra ele com Não, mas incolor. aí você usa o gel. Ah, não. Se você pode até pegar o Plasol Free incolor, você pega um flúor super opaco Aham. e quebra ele com Isso, esse incolor. isso. Dá pra usar Tá assim tudo também. certo, ainda Quebrou. continua sendo Sendo cromia. flúor. E cromia também. Ah, legal. Entendeu? Porque você quebrou ele ali. Com... Era essa a minha dúvida, porque Tá. o que a galera pergunta fala, tá, não, se é cromia, eu tenho que ficar no que a cromia diz que é cromia, que é o CMYK. Eu tenho a mesma concepção de ideia de vocês. Não, velho, a cromia não é só isso. A cromia é uma ideia de como você faz essa parada. O fato de você modificar uma cor, mas continuar usando todas as técnicas da cromia, não vai deixar de ser cromia. Essa era a minha concepção. Então, Uhum. é isso mesmo. Sim. Porque, na verdade, a quadricromia, o CMYK, né? Ele é encaixotado pelas cores, né? Cian, magenta, amarelo e preto, certo? Na cromia, na verdade, a monocromia ela pode ser feita com a tinta translúcida e com a tinta super opaco também, que são níveis de gradiente ali da mesma cor, Sim, certo? sim. Então dá para você pensar assim, cara, eu posso fazer uma cromia mudando lá no próprio setup lá das cores para tintas que são super opacas e quebrando ela e Isso, formulando ela isso. com outra pigmentação, por exemplo. Aí você faz o efeito que você quiser, Uhum. mas continua sendo uma cromia A porque ela técnica- tem níveis Isso, técnica cromia. Isso, Beleza. entendeu? Agora voltando pro simulado, então. A gente já colocou que o simulado pode sim ter a técnica de quebrar a cor para criar Novas cores. novas cores, mais uma. Então faz parte Inclusive também do simulado. eu tenho trampo aqui, ó, que a gente usa a técnica da transparência para gerar outras cores. Nesse caso aqui, ó, a sombra ali, né? A sombra do rosto aí, ó, ela é feita com uma tinta translúcida que pegou no rosto e pegou também aqui em cima do cinza, ó. Pegou em cima do legal. cinza, Ou seja, tem pegou em cima como aqui se fosse dos mais de uma dentes. cor. Então assim, com uma cor eu posso gerar mais Legal, 3, legal. 4, 5 cores com uma cor só Porque translúcida. quebrou, dependendo de onde ela vai cair, que é o fundo muda de cor, vai ter uma cor Isso. diferente. Isso é fantástico. Legal pra Isso aqui, cacete. porra, Legal pra assim, Isso isso é de uma aqui- inteligência Que não é artificial. que não é artificial. eu fiz um trabalho pro cara que eu usei esse lance de quebrar o preto e quebrar o branco também. Velho, isso, e quebrando o preto e o branco deu 22 Você falou cores, um velho. lance legal pra caralho aí agora. Imagina ó. se eu fosse, tipo, pá, tirar cada... Nossa, velho. É Ó, na inviável, cromia, assim, por velho. exemplo, na quadricromia, você pode ter 2 ou 3 magenta, 2 ou 3 cian, 2 ou 3 ou 4 pretos. Depende de você fazer com a mesma 4 cores que você tem lá. Eu já fiz uma cromia lá usando 3 preto com a mesma chapa do canal alfa lá do preto. Saca? Você cria o canal alfa, mesmo sendo a cromia, você cria Aham. um canal alfa, e aí você tem o tom mais chapado do preto,
tom mais quebrado, eu te expliquei isso aquele dia, né, que você me pediu um help lá. Você pode fazer o preto, virar ele sólido, translúcido e bem ralinho. Tá. O mesmo preto, com a mesma chapa do preto da cromia. Uhum. E aí vai pro cian, vai pro magenta, porque você pode Mas esse colocar preto vira 3 telas, então? 3 telas a mais, E mas isso sendo da mesma cromia. E isso não vai mudar o fato de ser uma cromia. Não. Legal. Ele só vai dar mais o quê? Volume na Legal, imagem, legal. mais vivacidade na imagem. Você pode usar o cian cromia com cian fluor. Legal. Na mesma chapa lá. Na mesma chapa não. Usando a chapa do cian, mas colocando flúor também. Tá. E assim vai com magenta, assim vai com preto, assim vai com amarelo. Entendeu? Você pode criar mais canais alfa. Só que vai dar mais tela, né? Beleza, vamos colocar mais um ponto então. Já colocamos aí um ponto, falamos bastante da cromia, inclusive, ó, estamos desmistificando aí algumas dúvidas da galera que vocês sempre mandam pra gente. Aí, voltando pro simulado. O simulado pode sim, você pode falar. Eu vou no banheiro, onde que é? Lá embaixo? Você vai no banheiro, Quase. você vai retocar a maquiagem que eu sei. Pô. Lá Passa um embaixo, pozinho de vai estar arroz. lá embaixo no cantinho, assim, a portinha preta. Mas o grande lance aí também, o César, é que isso não tem regra, tá? A gente que inventa ali, faz as loucuras da gente e dá Não, certo. eu sei, mas eu tô só... Não tô querendo colocar regra, mas eu tô pontuando pra tentar facilitar na didática de quem tem essas dúvidas, pra começar de um jeito assim, eu vou entendendo por aqui, depois eu expando. Uhum, Só pra facilitar nessa didática de quem tem essas dúvidas, na verdade. uhum. Essas dúvidas que eu tô passando hoje não partiram apenas de mim, né? Porque eu já tenho as minhas verdades, digamos assim, por causa que eu faço os meus testes, né? Sim. Mas eu não posso, com a pouca experiência que eu tenho, ditar. Então, eu trago aqui para pessoas que têm muito mais experiência, por exemplo, você, para poder ajudar a gente a criar um norte aí para essa galera que tem mais dúvidas ainda. Entendi. Por exemplo, então o simulado dá para fazer isso, ele não vai deixar de ser simulado. A cromia dá para você mudar as cores dela, ela não vai deixar de ser cromia, usando a técnica certa, vai continuar sendo cromia, beleza. Uhum. Pensando agora de novo no simulado, tem a questão dos simulados. Quando a gente fala de simulado, o que eu sempre vejo assim com maior destaque e evidência é aqueles pontos pequenos que caem do lado de outros pontos que dá uma ilusão de ótica formando uma outra cor. Uhum. Isso é uma principal característica do simulado? Dá para você criar vários tons, criando angulações diferentes, né? Usando até o fundo da malha como sendo um terceiro tom. Sim. E cobertura também, porque se você pega um ângulo da malha, da retícula, e coloca ele um pouquinho diferente do ângulo que a malha tá, ali você causa o quê? Um buraco que o preto vai dar um sombreamento a mais ou a menos, né? E isso pode ser para cima ou para baixo do tom, né? Um tom mais escuro ou um tom mais claro, certo? Mas isso aí é muito uma questão técnica de você saber a angulação e saber ali a lineatura que você vai usar para fazer o simulado. Falando sobre a cromia também, dá para você fazer a cromia e agregar o simulado lá também na cromia, né? Tá usando esse benefício das 4 cores da cromia. Aí você quer colocar um highlight, você quer colocar uma cor mais acentuada, você cria os canais alfas lá na cromia e junta ele junto com a cromia também, o simulado com a cromia. Sim. Essa questão do ponto ser do lado ali, isso dá para ser usado muito no indexado também, e usar o indexado com retículo ali para ganhar essa transição de cor mais suave também e uma questão de ficar mais leve a sua estampa também. Tá. Se alguém perguntasse pra você e você fosse responder de forma simples, que a gente tá pontuando várias coisas, né? Se alguém perguntasse pra você assim, o que é simulado? E você tivesse que responder de forma simples, o que você colocaria como principais características? Assim, o que o simulado tem que ter? O simulado tem isso. Para ser simulado, eu tenho que modificar a cor de tinta, porque senão não é simulado, senão eu não tô simulando as cores. Eu quero saber mais ou menos isso. O que você pontuaria para falar, não, isso aqui é simulado. Eu modifiquei isso, eu fiz isso, por isso que eu considero isso simulado.
Qual que é A principal critério? característica que eu vejo é a definição nas cores, Tá. né? A solidez das cores, a vivacidade das cores. Isso aí para mim é o fator principal, essa questão da vivacidade das cores aí. Porque a cromia, apesar dela ser muito legal e tal, o pessoal praticar bastante, né? Pela questão da pouca quantidade de tela, ela fica limitada ali a 4, 5, 6 cores, né? O simulado não, você já pode explorar muito mais detalhes ali, fazendo essa separação das cores ali de uma forma bem melhor. Então, o simulado, para mim, a principal característica ali que eu bato o olho e já identifico é a questão da vivacidade, da qualidade, né, dos detalhes, as transições de cores. Tudo Tá. isso aí, para mim, já, quando eu bato o olho, eu já falo, cara, isso aí Ou seja, tem que não ter, é uma tem cromia. que ter, Um olho técnico, tem que ter técnica. mas tem que ter uma retícula ali, por exemplo. Sim, pode ser retículo ou pode ser pixel, né? Mas não pode ser chapado. Não, Porque assim, simulado não, Olha aí que uma já é coisa- spot color, é, né? olha Que que são eu- cores chapadas, isso, olha né? que uma pessoa me perguntou, por exemplo. Se eu pegar um desenho muito detalhado, mas que ainda não chega a ser retícula, porque eu não reticulei o desenho. Mas tem muito pontinho, porque o desenho foi criado, por exemplo, criou no Illustrator. Uhum, Mas a técnica que a pessoa usou foi o pontilismo, por exemplo. uhum. Que é, mano, um monte de pontinho mesmo. É. Parece até retícula. O pontilismo, ele pode ser vetorizado, né? Porque Isso, o pontilismo, ele vetorizado. tem um tamanho único, que é um pixel, vamos supor, né? Não, Uma não, ponta eu de uma falo o caneta. vetorizado mesmo. Sim, mas dá pra vetorizar um pixel. Não, eu sei, mas eu tô só pra exemplo. Ah, vetor mesmo? Isso, o cara fez no Illustrator. Ele fez Não, no aí já é vetor. cor spot color, é cor chapada, é o que a gente chama de chapado, Entendi. mesmo o tendo chapado. várias Não cores. importa que esse ponto É seja... esse aqui. É isso que eu ia falar. Não importa o quão pequeno é o ponto, não Uhum. importa Não. se criou cores, ele Não. vai continuar sendo Por chapado. exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Inclusive, esse aqui é um trampo do Renato Louzan, que eu até admiro pra caralho o trabalho dele. Eu ensinei ele a fazer a técnica pra serigrafia. Ele aprendeu assim e domina isso aqui. Então, aqui, ó, são várias cores, com cores chapadas, tá? Mesmo sendo bem detalhado, mas tem retícula aqui no Glow. Então a gente tem retícula mais spot color aqui, né? Que são as cores totalmente chapadas ali e que através do Plasol a gente tem essa coloração bem Isso aí é um definida. simulado ou é um chapado? Aqui é um chapado. Não- Mas não tem é- uma retícula só no Glow. Legal, mas você não iria configurar ele Isso como um não simulado. é simulado, não. Simulado Legal. é como quando tem na arte toda e tal, esse processo que o Vani falou, né? Legal. Se tiver só uma E reticulazinha reticulado. e tal, é. Tá. Aqui Isso tudo aqui é chapado. Isso aqui é um simulado. Legal porque a gente tá agora, principalmente pra quem é mais leigo, a gente tá descrevendo e dando exemplos pra pessoa entender que, tipo, tá, não, isso aqui é um chapado e usa retícula, mas é um chapado. Não importa que você criou as cores específicas e tal e tal. Você não usou o que... É aí que tá o ponto que eu queria chegar. Você não usou a principal característica que é reticular Retícula. o desenho É inteiro. É isso. Ele é todo chapado. Agora, A única tem um coisa exemplo que eu aí de usei foi o Glow. totalmente reticulado, uma bandeira, pra gente ver. Totalmente reticulado. Isso. Pra você falar, isso aqui é um simulado mesmo. Não tem como falar que não é simulado. Posso até definir como isso aqui, né? Essa própria Tá. estampa minha aqui, ó. Que É sua mesmo, você colocou É. o seu autorretrato. É ballhead, né? Cabeça de bola aqui. Simples. Isso aqui é totalmente reticulado, né? Só que com pontilismo também, que foi a técnica que o Matheus usou para gerar isso aqui. Então, assim, Legal. a gente não fica muito naquela questão da retícula fininha, que a gente quer o spray, né? O borrifamento do spray Sim. para dar esse tom aqui, essa questão do pontilismo, né? Na verdade. Então, isso aqui é um simulado, tá? Juntamente com Um uma cor chapadinha aqui Ah. que vem nas letras. Tá? Mas isso aqui é realmente um simulado, que é a cor ali. Esse vai é um fazer- simulado com chapadinho. Aquele outro era um chapado com... Com simuladinho, com Simuladinho. simuladinho. Isso. Entendi, bom, Reticulado. legal. Pelo menos eu acho. Creio que a gente tá ilustrando de forma bem didática o que é cada coisa e tal. Mas é um mundo complexo, né? É. Cara, aqui tem que ter informação, sabe? Porque é você pegar o que é complicado e tentar transcrever isso aí para uma pessoa leiga, para ele entender como é que é o processo, saca? Então, assim, isso é bem complicado. Não dá para
em poucos minutos, querer explicar uma coisa que levou anos para ser Sim. entendida, E até né? porque, pelo que eu vejo, é um ensinamento que não dá pra pular degraus, Não né? dá. Tem que ir lá do zero. Do zerão mesmo. Passar pela acromia, passar até mesmo pelo vetor para chegar nele.